nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o terceiro dia da nossa novena dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Nós estamos conhecendo a história da Igreja. Cada período da Igreja, com as suas características, teve santos diferentes. Hoje nós vamos falar sobre um período muito criticado, muito conturbado, um período, porém, muito bonito. Nós vamos falar sobre os santos da Idade Média. Oração a Nossa Senhora do Carmo. Ó Senhora do Carmo, revestido de vosso escapulário, eu vos peço que ele seja para mim sinal de vossa maternal proteção em todas as necessidades, nos perigos e nas aflições da vida. Acompanhai-me com vossa intercessão, para que eu possa crescer na fé, esperança e caridade, seguindo a Jesus e praticando sua palavra. Ajudai-me, ó Mãe querida, para que, levando com devoção vosso santo escapulário, mereça a felicidade de morrer piedosamente com ele, na graça de Deus, e assim alcançar a vida eterna. Amém. Em silêncio, apresente agora a Deus, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. A Idade Média, esse é o tema do terceiro dia da nossa novena, os santos da Idade Média. Muitas pessoas, quando querem atacar a Igreja Católica, usam o termo medieval, Igreja da Idade Média. O que significa a Idade Média? A Idade Média foi um período histórico, muitos autores dizem que foi do ano 476, quando o Império Romano foi ruído, ele acabou, até o ano aproximadamente de 1453, quando foi destruído outro império, o Império Otomano, o Império Turco-Otomano. Então nós temos aqui um período de mais ou menos 1000 anos. Esse período prevaleceu, principalmente no Ocidente, a Igreja Católica, o cristianismo. O que aconteceu? Depois de Constantino, o padre dizia ontem, ano 313, a Igreja passou a ter liberdade, a Igreja passou a poder se expressar. Era possível ser cristão publicamente. Depois, lá pelo ano de 380, mais ou menos, depois disso, um imperador chamado Teodósio, ele assinou um edito, também uma carta oficial chamada Edito de Tessalônica. A partir daquele momento, a religião cristã, o cristianismo, o catolicismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Sendo a religião oficial, muitas pessoas da corte, muitas pessoas que tinham altos poderes, pessoas comuns da sociedade, quem trabalhava para o governo, para o império, as pessoas começaram a se tornar cristãs, começaram a se tornar católicas. Começou a aumentar consideravelmente
consideravelmente o número de cristãos. E aqui acontece algo óbvio: aumentando o número de cristãos, diminui a qualidade. Aumenta o número, diminui a qualidade. Não havia mais os mártires, não havia mais a perseguição. Acabou se tornando moda, costume comum ser católico. Então algumas pessoas, como elas não podiam se santificar através do martírio, começaram a encontrar uma forma diferente de estar mais próxima de Deus, de fazer penitência e de se santificar. A partir daquele momento começaram a surgir os monges, as ordens monásticas. E aqui nós temos um grande destaque para São Bento. São Bento que viveu aproximadamente no ano 500. Muitas pessoas foram para o deserto. Indo para o deserto, essas pessoas faziam penitência, rezavam, essas pessoas estavam mais próximas de Deus. Com a queda do Império Romano, aqui nós estamos no ano 476, com a queda do Império, faltava uma referência política, faltava uma referência visível, e aqui principalmente no Ocidente, faltava uma referência visível. A Igreja Católica começou a ocupar a organização social da vida das pessoas, a organização do Estado. Como que isso começou a acontecer? Os monges, eles viviam afastados da sociedade. Os monges, eles viviam em lugares que eram praticamente desertos. Aos poucos, eles começaram a construir nas proximidades do mosteiro escolas, hospitais, igrejas. Então as pessoas queriam viver próximas dos monges. A cultura, ela passou a ser desenvolvida. As cidades passaram a surgir ao redor dos mosteiros. Isso se tornou uma tradição durante anos, durante séculos. Veja cidades pequenas, você que mora em uma cidade do interior, até nas maiores cidades, minha cidade, Campinas, nós temos a matriz, nós temos a igreja principal e aí depois nós temos o centro da cidade. A vida vai acontecendo ao redor da igreja matriz. Por quê? Porque o cristianismo, o catolicismo foi quem trouxe a civilização para o Ocidente. Ao redor da igreja, antigamente ao redor do mosteiro, as cidades eram construídas. Então o que acontecia? Não havia mais uma referência política, o império tinha caído. A igreja começou a passar a ser referência moral e a igreja também passou a ter força e ser referência civil. A igreja passou a ter um exército. Por que a igreja teve exército? Aquele era um período onde havia muitos povos bárbaros e havia muitos conflitos entre eles. Então, a igreja, quando um líder bárbaro, quando um desses grupos se convertiam, eles se tornavam praticamente parte da igreja. E muitos desses líderes bárbaros diziam que os seus soldados eram também soldados da igreja. Aos poucos, muitas pessoas com dinheiro, com boa qualidade de vida, passaram a pensar assim: eu tenho condição de vida, eu tenho uma vida de certa forma estável, para quem que eu vou deixar os meus bens? Muitos passaram a deixar os bens para a igreja. Por que a igreja começou a ter muitos bens? Porque as pessoas pensavam: a igreja me protege, a igreja me dá cultura, a igreja me dá saúde, a igreja oferece aquilo que eu tenho, nada mais justo, nada mais grato do que devolver à igreja. A igreja começou a enriquecer. E aqui começou um dos períodos mais problemáticos da história da igreja. Muitas pessoas, muitas vezes, a igreja era relacionada à riqueza. Era preciso uma reforma. E aí começam a surgir as ordens mendicantes. Veja, acabou a perseguição, surgem os monges. E nesse período que surgiu os monges, um grande papa, São Gregório Magno, aproximadamente ano 590, ele falou para os monges: vocês agora saem dos mosteiros, muitos de vocês, para ir evangelizar os povos bárbaros. Muitos saíram dos mosteiros. Nós temos Santo Agostinho da Inglaterra. Santo Agostinho saiu, não é o Santo Agostinho, filho de Santa Helena, Santo Agostinho saiu do mosteiro e ele foi para a Inglaterra. Nós temos aqui São Patrício, saiu do mosteiro e depois ele foi para a Irlanda. Essas pessoas saíram do mosteiro e começaram a evangelizar e as cidades começaram a ser construídas. A igreja enriqueceu e depois de alguns séculos foi preciso novamente reforma. E aí vem as ordens mendicantes. Nós temos os franciscanos e nós temos principalmente os dominicanos. Então foi assim que a igreja cresceu. Esse período da Idade Média de praticamente 1000 anos, a igreja crescia através
daqueles que iam para os mosteiros, depois daqueles que se consagravam e viviam uma pobreza muito visível, uma pobreza muitas vezes até o extremo, para mostrar que a riqueza da igreja e da humanidade era o próprio Cristo. Como no período dos mártires, onde havia perseguição, desafio, onde havia problemas, havia também luz. E a luz da igreja sempre foi Jesus, muitas vezes Jesus através dos seus santos. Essa é a nossa igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Que Deus te ajude a continuar conhecendo a história e depois nos últimos dias da novena nós vamos refletir sobre os santos do Carmelo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem serás tu, criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel, venho em nome do Senhor, darás a luz ao Salvador, serás a mãe de Emanuel. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça está diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar, sim, eu serei a mãe do Salvador. Se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém. Tira os teus olhos de mim. Há tanta graça estar diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar, sim, eu serei a mãe do Salvador. Ave Maria, quanta alegria, o céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos
Amém.